Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição 7 e o título da lição é O Pão e a Água da Vida. Jesus foi, materialmente falando, esse pão e essa água que manteve o povo de Israel na sua jornada para Canaã. E quando eu uso a expressão materialmente, é porque no Novo Testamento Jesus chega a descrever: eu sou o pão da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Então ele é tratado, é chamado de pão da vida e água da vida. Então Jesus não é só aquele que fornece o material para manter os seus filhos, mas ele próprio, ele é os dois. Aquilo que faz com que as pessoas possam de fato se manter. Foi com essas evidências que Jesus venceu o próprio inimigo lá no deserto, em Mateus capítulo 4, e em Lucas capítulo 4, e em Marcos capítulo 1, e o verso 12 e 13. Diante daquela situação, Deus estava de fato com fome, mas ele disse para o próprio inimigo: nem só de pão viverá o homem, mas de todo pão que sai da boca de Deus, toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento. Isso é descrito na Bíblia. Minha palavra é alimento, minha palavra é algo que traz fortalecimento. E essa é realmente a expressão. A gente que prega na igreja, a gente sempre diz assim: rapaz, hoje tivemos um bom maná espiritual. Que Deus agora possa falar através dele e que eles tragam pão da vida para a nossa vida. Então aqui nós encontramos tanto de forma literal como de forma metafórica, simbólica, aplicado a Cristo. O pão e a água da vida. Eu confesso a vocês, eu colocaria aqui com letra maiúscula, tanto pão quanto água. Porém, como ele está falando de pães materiais e águas materiais, eu que estou fazendo essa colocação da outra aplicação. Porém, essa imagem aqui, olha, que interessante. Uma mesa, um pão, uma jarra que parece ser o suco de uva, um livro com respostas e as interrogações. O que é que isso quer trazer? O que é que isso quer dizer? Olha só, esse pão e essa jarra poderia ser chamado do suco da uva ou vinho e o pão da Santa Ceia, está numa mesa. Porém, existiam dúvidas em relação a isso. E essas interrogações aqui são as dúvidas. E o próprio verso para memorizar descreve essas dúvidas. Por que isso? Irmãos, o povo foi alimentado por Deus, mantido por Deus em cativeiro, sob a sua misericórdia. Então, por mais que eles sofressem ali, que eles passassem por dificuldades, Deus interviu em sua vida, de maneira que se ele não fizesse nada em relação a eles, com certeza todos iriam sucumbir, todos iriam morrer. Mas Deus interveio na história e colocou limite a ponto de tirar o povo de lá. Agora, o povo sai de lá. E aí começam as murmurações. É curioso que esse capítulo 16 do livro de Êxodo, ele está bem antes do capítulo 20, onde foi ali proclamado os 10 mandamentos. O que é que eu entendo com isso aqui, irmãos? Deus disse a eles o que está aqui nesse verso para memorizar. Então disse o Senhor a Moisés: até quando vocês se recusariam a guardar os meus mandamentos? As minhas leis? Essa é a pergunta. É a interrogação que está feita aqui na lição. Até quando vocês vão deixar de obedecer a minha lei? Observe que a lei, na verdade, só veio surgir de uma maneira moral, como eu quero dizer assim, oficial, através do decálogo em Êxodo capítulo 20. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Deus, irmãos, já tinha feito com que eles tomassem conhecimento do sábado desde o jardim do Éden. Foi lá que Deus deu a ele. E uma coisa que eu aprendi aqui, nessa parte, foi assim: o Senhor deu a vocês o sábado. Se Deus deu o sábado, então você entende que o sábado é um dom de Deus. O sábado é um presente de Deus. Só aqueles que recebem esse presente conseguem ter bênçãos em sua vida. Bênçãos do descanso, bênçãos de uma mente desopilada pela correria do dia a dia, bênçãos da convicção de que aquele dia deve ser um dia de revigoramento. São presentes de Deus. É um presente que é dado com outros presentes embutidos. Então, quando ele fala aqui assim: o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no sexto dia, lhes dá o alimento em 2 dias. Ou seja, para a sexta e para o sábado. Você sabe que o maná não era para ser guardado para o dia seguinte, porque no outro dia iria vir. Era necessário que o povo executasse fé. Ou seja, comam para o dia de hoje, porque amanhã vai ter novamente. Mas quando era no sexto dia, ele queria que colhessem em dobro, porque no 7º dia não ia cair. Sabe o que eu aprendo com isso? Ezequiel 20, verso 12 diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, Deus deu o sábado para nos santificar, para a gente celebrar o dia da sua criação, memorar o dia da criação e reconhecer que Ele sempre mantém os seus filhos da maneira como Ele quer. E aqui nós entendemos a lei antes da lei. Os mandamentos eram proferidos, eram ensinados
de maneira oral. Eles sabiam que em Gênesis 2, 2 a 3, o sábado foi instituído ali na criação. Lembrando que não tinha judeu, não tinha grego, não tinha nenhum tipo de nação. Era Deus, Adão e Eva. Qual era a raça de Adão e Eva? Não tem raça. Ele era simplesmente o Filho de Deus. Hoje, se você se considera um filho de Deus, você vai respeitar a sua palavra, reconhecendo que Deus lhe criou. E o sábado também tem esse propósito, nos saber, nos fazer entender de onde viemos e para onde vamos. Que essa semana seja uma semana de bênçãos e que Deus alimente a sua vida com o pão da vida e água da vida. E você esteja saciado para com que o inimigo, quando venha lhe açoitar com as suas tentações, você em Cristo alcance vitória, pode estar preenchido com a sua palavra. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Pai, por ser Cristo o nosso pão da vida, aquele que nos deu a água da vida, como Ele mesmo disse, quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Então que nós, com sede que tivermos, possamos ir a Cristo e nos alimentar e nos agraciar da água da vida que é o Senhor. Dá-nos um bom restante de sábado, perdoa nossos pecados e permaneça conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.